vida. Amém? 2 Timóteo 1, 3 em diante diz assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembres que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A Nova Tradução na Linguagem de hoje traduz o verso 7 da seguinte forma: porque Deus não nos deu um espírito que nos torna medrosos, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo, o grande apóstolo, está escrevendo a seu filho na fé, Timóteo. E um dos motivos que leva Paulo a escrever a Timóteo é que Paulo sabe que a sua partida, a sua morte está próxima. Ele sabe disso. Nessa mesma carta, lá no final, capítulo 4, versículo 6, 7, 5, 6, 7, ele vai dizer: já estou sendo oferecido como aspersão sobre o sacrifício. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele sabe que vai partir. E por conta disso, ele está fortalecendo a fé de Timóteo. Está escrevendo a ele. E Paulo vai relembrar a seu filho na fé, Timóteo, seu companheiro de ministério, algumas verdades que ele precisava se lembrar. Paulo está dizendo: olha, eu faço memória de ti nas minhas orações. Estou sempre orando por você. Timóteo, eu me lembro da tua fé não fingida. Você é alguém de paixão pelo reino. Suas lágrimas, Timóteo, você tem paixão pelo reino, pelas coisas de Deus. Sua fé não fingida. Timóteo, você é alguém puro no reino de Deus. E essa fé que habitou na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, eu sei que habita em ti. Veja, Timóteo tem uma fé geracional. Ele foi criado com bases bíblicas, bases escriturísticas. E Paulo vai dizer: olha, desperte o dom de Deus que há em você, que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Timóteo tinha habilidade, tinha dom, tinha capacitação espiritual. Veja, Timóteo tem uma lista invejável. Ele está debaixo de cobertura de oração. Ele tem paixão pelo reino. Ele tem uma fé sincera. Ele foi criado, educado nos princípios da palavra de Deus. Ele tem habilidade espiritual, tem dom, é um evangelista. Paulo vai dizer: cumpra teu ministério, faz a obra de um evangelista. Tem liderança, mas Paulo percebe que algo pode travar Timóteo. Algo poderia impedir Timóteo de se tornar tudo aquilo que Deus tinha projetado para a vida dele. O que é? O verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito que nos torna medrosos. O apóstolo percebe que, apesar daquela lista desejável de Timóteo, o medo poderia bloqueá-lo, neutralizá-lo, ao ponto dele não se tornar tudo que Deus tinha projetado para a vida dele. Isso é uma verdade que nós vemos no dia a dia. Quantas pessoas nós vemos que tem tudo isso, mas mesmo assim estão bloqueadas por causa do medo? Quando eu vejo essa lista de Timóteo, eu vejo que não importa se você está debaixo de cobertura de oração, não importa se você tem habilidade, não importa se você tem paixão, não importa se você tem fé, porque onde o medo chega, a fé vai recuar, e quando a fé chega, o medo vai embora, um não convive com o outro.
Você pode ter tudo isso, mas se o medo domina seu coração, você fica neutralizado. Quantas vezes nós conhecemos gente que nós olhamos e dizemos assim, rapaz, fulano é bom, fulano tem talento, fulano tem habilidade, fulano é capaz, fulano é bem relacionado. E por que fulano não vai? Porque tem medo. Quantas vezes nós olhamos para a nossa própria vida, nós paramos e pensamos, se eu tivesse naquela ocasião tido coragem, feito aquilo, entrado naquela porta que Deus abriu, minha vida estava melhor hoje. Quantos já se fizeram essa pergunta? Então eu já quero aqui aplicar uma verdade, antes de aprofundar um pouquinho aqui mais. Na verdade, nós não precisamos o tempo inteiro pedir para Deus abrir porta. Precisamos que Deus abra a porta, mas também precisamos de coragem para entrar nas portas que Deus já abriu. O que é o medo? O que é o medo? O medo é uma sensação, uma ideia de inquietação, perturbação, agitação, provocado pela ideia de um perigo iminente, seja ele real ou imaginário. Uma ideia, uma sensação, pensamento de ansiedade, inquietação provocado diante da ideia de um perigo real ou imaginário. O que é que o medo faz quando ele toma o controle da tua vida? O que é que o medo faz quando ele controla você? Eu costumo dizer que quando o medo te domina, tua mente vira o parque de diversão do diabo. Quando o medo te domina, tua mente vira o playground do diabo. Então, o que é que o medo faz? Número 1, o medo bloqueia a tua capacidade. Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola. A parábola dos talentos. Um senhor chama seus servos e distribui talentos. Para um dá 5, para outro dá 2, para outro dá 1. Ele distribui talento de acordo com a capacidade de cada um. E diz, negociai até que eu venha. Porque esse Senhor ali simboliza o próprio Jesus, que nos deu coisas, habilidade, recurso, e quando Ele voltar, nós vamos prestar conta, porque Ele vai voltar. Depois de um tempo, o Senhor volta, o que tem 5 talentos, chega, Senhor, tu me deste 5 talentos, eu granjeei, ganhei mais 5. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que tem 2 é a mesma coisa, dobrou, ele chega e diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que tem 1 chega e diz assim, Senhor, tu me deu talento, né? Eu conheci-te que tu és um homem severo, duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E com medo escondi teu talento na terra, aqui está o que é teu. O Senhor olhou e falou, servo mau e negligente. Por que você não botou meu dinheiro no banco? Porque talento aí não é habilidade, talento ali é dinheiro. Por que você não botou meu talento no banco? E quando eu voltasse eu receberia com juros. Tire dele e dá o que tem 10, porque ao que tem mais lhe será dado, e o que não tem até o que tem lhe será tirado. Vamos aqui a algumas lições. Primeiro, Deus não quer receber de você apenas o que Ele te deu de volta. Vou repetir. Deus não quer receber de você o que Ele te deu de volta. Por quê? Porque se fosse para Deus te dar e Ele receber de volta, Ele não te dava, ficava com Ele que estava melhor guardado. E para que Ele te deu? Para que você multiplicasse aquilo que Ele confiou a você. O Senhor chega e diz assim, por que você não botou meu dinheiro no banco que eu receberia com juros? Ou seja, Deus não quer apenas de volta o que Ele nos deu, mas Ele quer também o que Ele nos deu e a capacidade do potencial daquilo que Ele confiou a mim e a você. Porque a primeira ordem de Deus ao homem foi crescer e multiplicar. De você tem o poder e a capacidade de multiplicar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, fazendo crescer, avançar e prosperar. Agora, segunda verdade, por que o Senhor ficou tão irritado? Porque o talento foi dado segundo a capacidade de cada um. Então, quando aquele servo não multiplicou, ele não multiplicou porque ele não utilizou o potencial que ele tinha, porque o medo bloqueou.
Quantas vezes podemos ir mais longe e não vamos por causa do medo? Quantas vezes podemos construir coisas e não construímos por causa do medo? Quantas vezes você podia arriscar mais e não arrisca por causa do medo? Segundo, o que é que o medo faz? O medo vai distorcer a realidade diante dos nossos olhos. O servo chegou e disse assim: Senhor, eu conhecia-te que tu és um homem duro, severo. Veja, irmão, fazendo uma aplicação da parábola, que ali na parábola o Senhor simboliza Jesus. Então ele está chamando, fazendo uma aplicação, contextualizando a parábola, é como se ele estivesse dizendo que Jesus é duro, severo, exigente demais. Vou te fazer uma pergunta: você acha que Jesus é exigente, severo, duro demais? Achei você meio duvidoso. Vamos tratar isso da seguinte forma: quem pecou ano passado, levanta a mão. Quem pecou esse ano, levanta a mão. Quem pecou esse mês, levanta a mão. Quem já pecou hoje, levanta a mão. Jesus ainda nem te matou. Se eu fosse Jesus, eu matava você e depois me matava. Veja, ele está olhando para a pessoa mais doce e está dizendo: eu conhecia-te que tu és severo. Por quê? Porque o medo dele fez ele ver severidade na pessoa mais bondosa que existe. Quando o medo me domina, eu vejo problema onde não existe. Eu vejo crise onde não existe. Eu vejo dificuldade onde na verdade existe uma oportunidade. Quando o medo me domina, eu começo a enxergar problema que não existe na realidade, mas são fantasiados na minha cabeça. Números capítulo 13, 14, 12 espias são enviados a Canaã para espiar a terra. Ao fim de 40 dias eles voltam. E 10 espias chegam para Moisés e dizem assim: Moisés, a terra que passamos a espiar é boa. De fato é terra que mana leite e mel. Porém, nós não podemos entrar lá não. Por que não? Porque é a terra que consome seus moradores. Nós vimos lá os filhos dos gigantes, os anaquins. Nós somos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Espera aí. Nós somos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Tem alguma coisa errada. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. A opinião deles acerca deles. Eles se viam pequenos. Assim também éramos aos seus olhos. Tem alguma coisa errada. Como é que eles sabiam a opinião dos moradores da terra se eles eram espias? Eles não podiam chegar e dizer assim: veja, nós somos do povo de Israel, nós viemos observar a terra aqui, porque nós vamos tomar conta aqui de tudo, e daqui a pouco nós vamos matar todo mundo aqui e vamos tomar conta dessa terra. Mas antes de a gente tomar a terra de vocês, o que vocês acham da gente? Bom, então de onde eles tiraram a ideia de que os homens achavam como gafanhotos? Moral da história: como eles se viam pequenos, eles também achavam que os outros os viam pequenos. Porque quando você se vê pequeno, quem te fará se ver grande? Quando você se inferioriza, quem te maximizará? Quando você se desvaloriza, quem te valorizará? Pastor, acho que como você me prova aqui será coisa da cabeça dele. Josué capítulo 2. Quando 2 espias entram na casa de Raabe diz assim: o coração do povo da terra derrete de medo por causa de vocês. Não há força em nós, está todo mundo desmaiado, nós temos pavor diante de vocês, não há quem possa resistir, porque nós sabemos que o Deus de vocês é Deus na terra e Deus no céu. Eles estavam com medo de quem tinha medo diante deles, por causa da forma como eles estavam enxergando, por causa do medo. Teu medo tem feito você ver coisas que na verdade não existem. O que é que o medo faz? Terceiro, o medo faz você se inferiorizar. Êxodo capítulo 3, Deus aparece a Moisés e diz assim: Moisés, vem cá, eu quero que você vá lá no Egito tirar o meu povo. Toda vez que o medo te domina, você vai olhar para você procurando o que você não tem, ao invés de olhar para você procurando o que você já possui. Toda vez que o medo te domina, você olha para você procurando desculpa, ao invés de olhar para você para encontrar as respostas. Deus aparece a Moisés e diz assim: Moisés, eu quero que você vá lá no Egito tirar o meu povo. Moisés disse: quem sou eu?
Deus diz, quem é você não é o problema. A questão é que eu sou o que sou e estou te enviando. Não é quem é você, é quem está te enviando. E quem está te enviando é o eu sou. Mas Moisés foi para a segunda desculpa. Mas eu não sei teu nome. Qual é teu nome? Lá no Egito eles vão perguntar teu nome. É fácil, eu sou o Deus do teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está resolvido. Mas aí falou, não, mas eles não vão acreditar em mim, não. Eles não vão acreditar em mim. Ele falou, então tá bom, então pega teu cajado, joga no chão, virou uma serpente, pega pela cauda, virou um cajado de novo. Bota a mão no peito, ficou leprosa. Bota de novo, tira, ih, ficou boa. Pega a água do rio, joga na terra, virou sangue. Viu? Vou te dar poder. Não, mas eu não sei falar, não. Eu não sei falar, não. Eu não sei falar, eu não sei falar. Quem fez a boca do mudo? Não foi eu, Moisés? E não é teu irmão Levitarão, ele não fala muito bem, vou botar ele do teu lado. Deus, quer saber? Mande aquele por quem o Senhor há de enviar. Quando ele disse, quem sou eu? Deus disse, eu sou o que sou. Qual é o teu nome? Eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac e Jacó. Não vou acreditar, vou te dar poder. Não sei falar, bota alguém do teu lado. Manda outro, Deus ficou irado. Nas outras tentativas, Deus não ficou irado, mas quando ele disse, manda outro, Deus se irou. Por que Deus se irou quando ele disse, manda outro? Eu conversava isso com o pastor Cristian, ele disse uma coisa assim, Oreste, porque quando ele disse, manda outro, ele estava dizendo que Deus errou na sua escolha. Mande aquele por quem o Senhor há de enviar. Sabe o que está dizendo para Deus? O Senhor se equivocou, não sou a pessoa certa para isso que o Senhor está querendo. Deus disse, você está dizendo que eu errei, eu nunca erro nas minhas escolhas. Eu nunca erro nas minhas escolhas, eu sei quem eu chamei, eu sei quem eu escolhi, eu sei quem eu capacitei. Deus disse para Jeremias, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Deus acredita e confia em você. Deus acredita e confia, para de olhar para você procurando desculpa. Pastor, o que é que o medo faz? O medo escraviza. O medo escraviza. Não precisa ser muito teológico para entender isso, não. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem uma vida ruim porque o medo escraviza? O camarada tem um parente distante. E aí vive a vida inteira. Estou com a saudade do meu irmão. Estou com a saudade da minha irmã. E por que tu não vai lá? É longe, tem que pegar avião, eu tenho medo. Aí pior que o parente morre, ele é avisado em cima da hora. O que ele faz? Pega o avião. Vive a vida inteira sem desfrutar da companhia por causa do medo. E quando morre não tem que pegar o bendito avião. O medo escraviza, irmãos. A pessoa vai lá e faz o exame. Tem que entregar o médico. O médico é só no mês seguinte. Aí deixa o envelope lá fechado. Não mexe nisso não. Está amarrado. Jesus. Chegou o dia do exame. Leva o médico abre. Opa, que bom. Tuas taxas melhoraram. Tem alguma coisa aqui ainda que vai precisar ser tratado. Que bom. Então estamos melhorando. Só que ficou um mês inteiro estressado. No tempo de dar um infarto. Gastrite, pressão arterial ruim, ainda deu um pedala robinho nas crianças. Sai que eu estou estressado. Medo. Quando a gente se submete a uma vida horrível, terrível, porque tem medo de tentar, de arriscar, ser humilhado, subutilizado, porque tem medo de arriscar e fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Quando a gente se submete a uma vida horrível, que diz assim, não, eu vou ficar aqui mesmo porque eu tenho medo de ficar sozinho. Não estou falando de gente casada com problema no casamento, não. Gente que arruma a tralha e tem medo de largar o tralha porque tem medo de ficar sozinho. Uma verdade. Quanto mais tempo que a pessoa é errada, mais longe tu está da certa.
Escute uma verdade. O medo escraviza. Pastor, o que o medo faz? Rouba as minhas oportunidades. O medo rouba as minhas oportunidades. Eu estava falando isso. Aí, em casa, com as crianças, o Antônio chegou para mim e disse assim: pai, como assim o medo rouba as minhas oportunidades? Eu disse assim: imagine que tem lá na escola uma menina bonita que você está de olho nela. E aí você está com tanto medo de falar com ela que o tempo passa, ou tu chega na tua frente e fala, você perdeu a benção. Ele disse: agora entendi. Eu disse: vai caçar um caderno? 10 anos, eu falei: tá de olho em alguém. Bom, pelo menos está no bom caminho. Ei, mesmo que você acredite que ela não vai te dar sim, vai lá e fala, antes que chegue o outro fala. Mesmo que você acredite que a proposta não vai ser aceita, manda um e-mail assim mesmo. Mesmo que você ache que o negócio não vai para frente, inicie. Você nunca vai saber o resultado até que você tenha começado. E Deus está esperando você começar e fazer o que você pode para Ele fazer por você. O que você nunca saberia que Ele poderia fazer por você. Vai lá e faça, vai lá e tente, vai lá e conquiste. Aleluia! Entende? Como é que o medo é gerado? Como o medo é provocado? Número 1, o medo é resultado do pecado. Lembra lá, Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, uma das primeiras consequências que eles experimentaram foi o medo. E eles tiveram medo de Deus. Na verdade, o medo é um mecanismo de defesa. Por que você não fica de costas na ponta da laje? Mecanismo de defesa. Porque se você vê um pitbull solto, tu não vai lá pegar, mexer no pote de comida dele. Mecanismo de defesa. Mas o que o pecado faz? O pecado, ele hipertrofiou instintos naturais e sentidos. Por exemplo, sexo é pecado? Não, mas o pecado hipertrofiou para a prostituição. Desejar alguma coisa é pecado? Não, mas o pecado, quando entrou, hipertrofiou o desejo para a cobiça. Comer é pecado? Não, mas o pecado hipertrofiou o instinto da fome para gula, glutonaria. Então o pecado, ele hipertrofia instintos naturais que Deus criou, criando aberrações. E ele fez isso com medo. Então o medo se tornou algo que nos trava. Então uma vida no pecado é uma vida que vai me levar sempre a estar com medo. Medo de ser descoberto, medo de algo dar errado, medo do castigo. Segundo, o que é que gera o medo na minha vida? Um foco equivocado. Se meus olhos estão no problema, ao invés de na promessa, o medo me domina. Mateus 14, quando Jesus vem andando sobre as águas, que os discípulos olham e dizem: um fantasma. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda me ter contigo. E Jesus falou: vem, Pedro. Ele foi andando sobre as águas, mas também sobre a palavra, porque Jesus falou: vem. Quando ele chama, ele garante. Mas Pedro tirou os olhos de Jesus e passou a reparar a força do vento. Quando ele tirou os olhos do autor e consumador da fé para olhar para a causa do problema, ele começou a naufragar. Se você concentrar seus olhos no problema ao invés de na promessa, o medo vai dominar teu coração. Segundo Reis, capítulo 6, Samaria está cercada por causa de Eliseu. O servo de Eliseu está olhando e está com medo. O monte está cercado, tem um exército. E Eliseu diz: ei, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele diz: Deus, peço-te que abra os olhos desse moço. Quando ele abriu os olhos, ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu e do monte. Por que o moço de Eliseu estava com medo? Porque ele estava olhando para a força do inimigo. Por que Eliseu estava com coragem? Porque ele estava olhando para o Senhor dos exércitos, Deus que não perde uma batalha. Ei, meu irmão, não temas, Deus é tua proteção, Deus é tua defesa, Deus é o guarda de Israel. Mantenha os seus olhos em Deus. Deus é o meu refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu, é o teu, é o nosso, é o nosso, é o nosso refúgio. Oh, é o nosso refúgio, é o nosso guarda. Urabara calabara xandara, rabarabara sai, rabarabara céu e calabara sai, rebarabara xandara bara calabara candara. Rabarabara calabara suri calabara candara. Oh, aleluia. Você está debaixo do sangue da nova aliança. Você está debaixo das asas do Onipotente. Não temas, Deus é o teu refúgio e fortaleza. Não temas, não temas. Pastor, o que é que provoca o medo da nossa vida? A forma como nós pensamos. A forma como você pensa pode fazer escravo do medo. Eu falava sobre isso numa live no Instagram. Aí, uma irmã chegou, mandou uma mensagem, falou assim: pastor, eu sofri um AVC. E aquilo foi me encaminhando para uma síndrome do pânico. Eu não saía de casa. Para eu andar tinha que ter alguém do meu lado, que a sensação que eu tinha é que eu iria cair a qualquer momento. Só andava com 2 pessoas do meu lado. Não saía, só ficava dentro de casa. Mas enquanto você estava falando, algo entrou no meu coração. E aquele medo foi embora. E ela me disse: já voltei a ir para a rua. Voltei a ir para a igreja. Estou chamando o Uber, estou indo para a igreja, estou pegando o Uber, estou andando sozinho, não tenho mais medo de cair. Deus arrancou aquele medo que havia dentro de mim. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Essa noite não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não tenha medo, não tenha medo. Deus está com você. Deus está com você. Veja, a forma como eu penso. Lamentações de Jeremias. Jerusalém destruída, os babilônios destruíram o templo. Os babilônios desgraçaram tudo, mataram jovens, exilaram líderes, violentaram pessoas, etc. Destruição total, no meio do caos. Jeremias pega e diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. No meio disso tudo, só quero me lembrar do que vai me fazer melhor. Só quero me lembrar do que vai me colocar para cima. Só quero me lembrar das promessas. Só quero me lembrar do que Deus falou que vai fazer. Está tudo quebrado, mas eu sei que vem um novo tempo. Está tudo arrebentado, mas eu sei que não termina assim. Está desse jeito, mas eu sei que vem um novo tempo. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Pare de morrer de véspera.
Ai, meu Deus, já mandaram 10 embora, eu sou o 11º. Eu não vou dirigir não. Tirou a carteira e não dirige. Vou dirigir não, por quê? Porque eu vou chapar no poste. Eu tenho medo de bater, fica tranquilo. Se você não bater em ninguém, tem alguém que vai bater em você. E se você não bater em ninguém, ninguém bater em você, você pode andar por aí, pisar num bueiro, quebrar a perna. Não, pastor, você está contando essa coisa ruim? Não, eu só estou dizendo para você que viver é correr risco. Só quem não corre risco é quem já morreu. Ainda mais no Rio de Janeiro. É uma aventura viver aqui. Forma como você pensa. Filipenses 4:8. No demais, irmão, tudo que for puro, de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor. Isso pensar. O que você anda botando na cabeça? Que vai quebrar, que vai dar ruim? Os especialistas dizem que de cada 10 coisas negativas que nós pensamos, 7 nunca se torna realidade. Se você morresse das vezes que você achou que ia morrer, a funerária estava bilionária. Lógico, devemos ter precaução, cuidado, mas escute. Eu gosto do que está escrito no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria. Eu gosto da aplicação de Mateus R sobre isso, eu dou uma ampliada aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Diga, sombra da morte. Diga, sombra da morte não mata como a morte. A sombra do cachorro não morde como o cachorro. A sombra do ladrão não rouba como o ladrão. É só sombra. Você está com medo de quê? Mas a certeza é que tu estás comigo. Quando o sol da justiça brilhar, essa sombra vai se dissipar. Não temas, não temas. Pastor, como eu posso vencer o medo? Quantos desejam vencer o medo? Como eu faço para vencer o medo? Número 1. Como eu venço o medo? Número 1. Enchendo-se da presença do Espírito de Deus. Por que, pastor? Lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando você está cheio do Espírito Santo, Atos 4:31 diz que eles oraram, o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Uma marca que o Espírito Santo te dá ousadia. Quando o Espírito Santo enche a tua vida, o medo vem, o Espírito Santo diz, pode dar meia volta e procurar outra casa, essa aqui já está cheia. Essa aqui já tem dono, essa aqui eu controlo, nessa aqui eu mando, não tem espaço para você aqui. Encha-se da presença do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, enche a minha vida. Diga, Espírito Santo, enche a minha mente. Espírito Santo, meu coração é teu, a minha vida é tua, eu sou teu, vem sobre mim, Espírito de Deus. Pastor, como eu posso vencer o medo? Confiando mais no amor de Deus. Confiando mais no amor de Deus. Irmão, sabe por que nós temos medo? A verdade é essa, nós não confiamos plenamente no amor de Deus. Confiamos nada, mas sempre achamos que Deus está levando a gente para a furada. Tanto que a gente pega o nosso caminho, desobedece. Se não fosse verdade, nós não desobedeceríamos. Por que tu acha que Jesus falou que se nós não tornarmos como criança, nós não poderíamos entrar no reino de Deus? Pega uma criança, um bebê, diz assim, pula no titi, pula. O que eles fazem? Pula. Pega um já crescido e diz, pula aí, tá maluco, vai me deixar cair. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe o que Paulo está dizendo? Se o mais caro, que for o sangue do seu filho, Deus não negou, o que é para Deus te dar uma cura? Nada, ele já pagou mais caro.
O que é para ele uma casa própria? Nada, ele já pagou mais caro. O que é para ele um milagre? Nada, ele já pagou mais caro. O que é para ele a libertação da família? Nada, ele já pagou mais caro. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, enquanto que bate, abre-se-lhe-á. Pois quando vós é o pai, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Ora, se vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá vosso pai que está nos céus, não dará bens àqueles que lhe pedirem, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Confia no amor de Deus. Confia no amor de Deus. Pastor, como eu posso vencer o medo? Como, pastor? Fé. Não entendi. Fé. Onde a fé vem, para onde a fé vem, o medo tem que sair. Um não vive com o outro. Dallas Moody, certa feita, disse: quando o medo bater a tua porta, mande a fé atender. Escute, fé. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Acredite, vê um novo tempo para a sua vida. Acredite, vê uma nova história para você. Acredite, tem o melhor de Deus para a sua vida, tem o melhor de Deus para a sua casa, tem o melhor de Deus para a sua família. Acredite, vê o melhor de Deus. Fé. Pastor, como vencer o medo? Atitude. Samaria cercada, 3 leprosos na porta, excluídos. Dentro, fome, não tinha suplemento. Ao arredor, os inimigos. Os leprosos pararam e olharam e pensaram: bom, se entrar na cidade, vamos morrer com fome. Lá não tem comida. Se ficarmos aqui, vamos morrer com fome. Aqui não tem comida. Se formos nos inimigos, eles podem nos matarem. Mas se eles não nos matarem, vai ter alguma coisa. Bom, pior que tá, não fica, vamos lá. E quando eles foram, 3 homens fracos, excluídos, doentes, quando eles foram, Deus fez com que o barulho de 3 homens fracos parecesse um barulho de um grande exército no arraial do inimigo. Não entendi, pastor. Deus está esperando você agir para ele reagir. Deus está esperando você fazer para ele fazer por você. O que você não pode fazer, reage. É a tua vez, é teu tempo, é a tua hora, é a tua oportunidade. Vambora, levante a cabeça, creia. Vem um novo tempo de Deus para a sua vida, e você que crê nisso, joga a mão lá em cima, junta uma na outra e dê um aplauso bem forte ao Rei Jesus. Aleluia! 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 Vem um novo tempo de Deus para você, vem um novo tempo de Deus para sua casa. Bote a mão na sua cabeça aí, por gentileza. Diga assim: todo medo que me escravizava, que roubava minhas oportunidades, que me bloqueava, que me fazia ver o que não existia, eu rejeito, eu lanço fora, porque tudo que Jesus conquistou por mim na cruz é direito meu, é minha herança. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Vem promessa, vem novo tempo, vem nova chance, novas oportunidades. Eu viverei tudo que Deus tem para mim. Dê um aplauso bem forte ao Rei Jesus. Fica de pé comigo, por gentileza. Aleluia! 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 Aleluia!
Deus te trouxe aqui essa noite para você vencer teus temores. E a melhor maneira de você vencê-los é andar em comunhão com aquele que é maior do que todos os teus medos. Qual é o caminho, pastor? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, ele o fará. Se você entrou aqui hoje, é porque o Deus, que é maior do que tudo que você teme, quer ser teu amigo, quer que você volte para Ele, quer restaurar a tua vida, a tua casa. E Ele diz: é possível através de mim. Então, se você está aqui essa noite e ouviu essa palavra, como é que eu vivo isso, pastor? Tendo um encontro real e poderoso com Jesus, pela fé. Então, se você está aqui hoje, você está afastado do Evangelho, você nunca entregou a sua vida a Cristo, e você quer voltar hoje para os caminhos do Senhor, você que deseja ter um encontro real com esse Deus, pastor, já tenho minha religião, não estou te oferecendo uma nova, estou falando de encontro com Deus capaz de mudar a tua vida. Se você está afastado e quer voltar, sai do seu lugar, vem. Deus te trouxe aqui hoje.